Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de geometria analítica. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Vamos lá? No plano cartesiano são dadas as circunferências C1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e C2, x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Determine o centro e o raio da circunferência C tangente simultaneamente a C1 e C2, passando pelo ponto A igual a 3 raiz de 3. Bom, a primeira coisa que você tem que observar aqui é que esse ponto, 3 raiz de 3, pertence a C2. Por quê? Se você substituir essas coordenadas aqui em C2, né, você vai ter 3 menos 4 ao quadrado. 3 é a abscissa aqui de A, né? E aí, então fica 3 menos 4 ao quadrado, mais a raiz de 3 ao quadrado, que é a ordenada aqui do ponto A, né? Isso aqui é igual a 1 mais 3, que é igual a 4, que é o raio ao quadrado aqui da equação. Tá ok? Então, implica que A pertence a C2. Como A também pertence a C, e as duas circunferências são tangentes, A é o ponto de tangência entre C e C2. Então nós temos dois casos aqui que a gente tem que analisar. Tá? A gente tem aqui a circunferência C2, aqui a circunferência C, e aqui o ponto A, que é o ponto de tangência entre C e C2. Aqui eu chamei de CA porque eu tenho dois casos, tá? Então essa circunferência aqui vai ser a CA, essa aqui vai ser a CB, tá? Então, você pode ter essa situação aqui, de tangência, e você pode ter essa situação aqui de tangência. Ok? São duas circunferências que são tangentes, a C1 e C2. Então, nós temos que analisar esses dois casos aqui. Observe que C1 é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O centro dessa circunferência aqui é o ponto 0, 0, que é a origem do sistema cartesiano, né? E o raio é igual a 1, que é a raiz quadrada de 1 aqui. A circunferência C2 é x menos 4 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. O centro dela é o ponto 4, 0. E o raio é igual a 2, que é a raiz quadrada de 4 aqui. Tá? Então, analisando o caso 1 inicialmente, eu tenho aqui essa disposição aqui das circunferências. Eu vou definir essa reta R aqui, que é a reta que passa pelo centro da circunferência CA, que é a circunferência tangente aqui no caso 1, e que passa pelo centro da circunferência 2, da C2 aqui. Tá? Como o A é o ponto de tangência entre CA e C2, essa reta aqui passa por A também. Ok? Logo a gente pode calcular o coeficiente angular de R aqui, como YA, que é um ponto que pertence a R, né? Menos o Y do centro da circunferência C2 aqui, é dividido pela abscissa do ponto A, menos a abscissa aqui do ponto C, do centro de C2, né? Então isso aqui fica a raiz de 3 menos 0 sobre 3 menos 4. Isso aqui dá 1, né? Então o coeficiente angular dá menos a raiz de 3. Porque 3 menos 4 aqui é menos 1, né? Então aqui dá menos 1, aqui dá menos raiz de 3. Logo a equação de R pode ser escrita como y igual a mr vezes x mais um kr aqui, que a gente vai determinar ainda, né? Então y é igual a menos a raiz de 3 vezes x, mais um kr aqui. Como o centro da circunferência 2 aqui pertence a R, a gente pode substituir, né, os valores da ordenada e abscissa aqui, que tem que satisfazer nessa equação aqui. Então, substituindo aqui, eu tenho que o y0, né, que é a ordenada do ponto CC2 aqui, é igual a menos a raiz de 3 vezes a abscissa de CC2, que é 4, que é mais KR, né? O que implica que KR é igual a 4 raiz de 3. Passando o menos 4 raiz de 3 para cá, né? Fica que KR é igual a 4 raiz de 3. Dessa forma aqui, a equação da reta R fica menos raiz de 3x mais 4 raiz de 3. Tudo bem até aqui? Bom, vamos chamar de RA o raio dessa circunferência aqui, CA. Tá? Esse ponto aqui, como nós já vimos anteriormente, é o ponto de tangência entre essa circunferência e essa aqui. Tá? E eu vou chamar de B esse ponto de tangência entre essa circunferência aqui e essa circunferência aqui. Tá, ok? Então A é o ponto de tangência entre essas duas e B é o ponto de tangência entre essas duas aqui. E aqui é RA também. Tá? Daqui até aqui é 1, que é o raio da circunferência C1, e daqui até aqui é 2, que é o raio da circunferência C2. Tá ok? Então, vamos considerar XA aqui um ponto médio entre o ponto A e o ponto CC2.
Então, se esse x é um ponto médio, e daqui até aqui é 2, daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1 também, tá? Então, a gente pode calcular a coordenada desse ponto aqui como a média entre as abscissas e as ordenadas desses dois pontos aqui. Então, a abscissa de xa é igual a xa mais xcc2 dividido por 2, que é igual a 3 mais 4 dividido por 2, que é igual a 7 meios. E a ordenada desse ponto aqui é YA mais YCC2 dividido por 2, né? Que é a raiz de 3 mais 0 sobre 2. Isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 2. Ok? Aqui, como eu tinha explicado anteriormente, nessa distância aqui é 1, aqui a distância aqui é 1 também. Observe esse triângulo aqui, ó, XA e CCA, ele é isósceles. Por quê? Porque como o B aqui é o ponto de tangência entre a circunferência C1 e a circunferência CA aqui, né? Essa distância daqui é o raio da circunferência CA, né? E esse aqui é o raio da circunferência C1. Então, daqui até aqui é RA mais 1, né? E esse ponto aqui é o ponto de tangência entre a circunferência A, CA, né? E a circunferência C2. Então, daqui até aqui, como o XA aqui é o ponto médio, né, entre A e CC2, essa distância daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 2, né, daqui até aqui é 1, né, e daqui até aqui é RA. Então, esse lado aqui é RA mais 1 e aqui é RA mais 1. Então, esse triângulo aqui ele é isósceles, né? Ó, XA, CCA, ele é isósceles. O que quer dizer que CCA ele pertence à mediatriz da base OXA. Tá? Então, se a gente encontrar a equação dessa mediatriz aqui, o CCA está na intersecção entre essa mediatriz aqui e a reta R. Tá? Então, a gente pode calcular as coordenadas aqui. Como a reta mediatriz passa pelo ponto médio aqui, a gente pode encontrar as coordenadas do ponto médio da base aqui da seguinte maneira. O x do MA é igual a xxa mais x da origem dividido por 2, que é igual ao meio de 7 meios, que é a coordenada do x, a abscissa do xa aqui, mais 0. Né? Isso aqui é igual a 7 quartos. E a ordenada do MA é igual a ordenada do XA mais a ordenada da origem dividido por 2, né? Então isso aqui é igual a raiz de 3, meio de raiz de 3 sobre 2 mais 0, que é igual a raiz de 3 sobre 4. Tá? Então essas aqui são as coordenadas do ponto médio aqui. Bom, vamos calcular agora o coeficiente angular dessa reta S aqui. Porque se a gente sabe o coeficiente angular dessa reta aqui, a gente sabe o coeficiente angular dessa reta mediatriz aqui, que eu chamei de T. Tá? Porque aí é 1 menos sobre o coeficiente angular dessa reta aqui, que é perpendicular a ela. Né? Então, calculando o coeficiente angular da reta S, eu sei as coordenadas de XA, né? Então o MS é igual a y de XA menos y da origem sobre xxa menos o x da origem. Né? Então, isso aqui é igual a 1 sobre 7 meios menos 0, né, que é o xa aqui, tá? Vezes essa diferença aqui, né, que é a raiz de 3 sobre 2, que é a ordenada do xa, menos a ordenada aqui da origem. Né? Então, isso aqui dá a raiz de 3 sobre 7. É o coeficiente angular dessa reta aqui. Tá? Dessa forma, a gente pode calcular agora o coeficiente angular da reta t como menos 1 sobre ms, que é igual a menos 1 sobre a raiz de 3 sobre 7, que é igual a menos 7 raiz de 3 sobre 3. Tá? Então agora a gente consegue determinar a equação de t, né? Porque a gente sabe qual é o coeficiente angular da reta t, a gente sabe o que ela passa por MA aqui, então a gente pode calcular a equação de t. Então a equação de t é igual a mt vezes x mais kt, né? O mt a gente sabe que é menos 7 raiz de 3 sobre 3 vezes x, né? E o kt a gente vai calcular porque a gente sabe que ele passa pelo ponto MA aqui, né? Então substituindo os valores de MA nessa fórmula aqui, nessa equação aqui, eu tenho que o y de MA vezes menos 7 raiz de 3 sobre 3 vezes xMA mais KT é igual, aqui substituindo o valor da ordenada do MA, né, que é a raiz de 3 sobre 4, é igual a menos 7 raiz de 3 sobre 3 vezes a abscissa de MA, né, que é 7 quartos, mais KT. Né? Então, isso aqui a gente consegue calcular KT como passando esse menos 7 raiz de 3 sobre 3 vezes 7 quartos para cá, né? Isso aqui dá 49 sobre 12, né? Passa para cá positivo, né? E o raiz de 3 sobre 4 fica aqui, né? Então, fazendo essa soma aqui raiz de 3 sobre 4 dá 3 raiz de 3 sobre 12, mais 49 aqui dá 52 vezes a raiz de 3 sobre 12, tá?
aqui dividido por 4 dá 13 e aqui dividido por 4 dá 3. Então, o kt é 13 raiz de 3 sobre 3. Então, a equação dessa reta t aqui é y igual a menos 7 raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 13 raiz de 3 sobre 13. Ok? Bom, agora para encontrar esse centro aqui é só fazer a intersecção entre essa reta aqui e essa aqui, e a reta R, né? A gente tem que resolver esse sistema aqui, né? Encontrar as coordenadas que satisfazem essas duas equações aqui ao mesmo tempo, tá? Bom, na intersecção entre as duas, né, as ordenadas são iguais. Então, eu igualei essa equação aqui com essa, tá? Então, fica menos 7 raiz de 3 sobre 3 vezes x mais 13 raiz de 3 sobre 3 é igual a menos raiz de 3 x mais 4 raiz de 3, né? Fazendo as contas aqui, né, multiplicando os dois lados por 3, eu tenho menos 7 raiz de 3x mais 13 raiz de 3 é igual a menos 3 raiz de 3x mais 12 raiz de 3, né? Isso aqui, passando esse menos 7 para cá, que eu fico com 4 raiz de 3x, e passando esse 12 para cá, vem para cá com menos 12, aqui fica a raiz de 3, né? Então, implica que x é igual a 1 quarto. Então, 1 quarto é a abscissa de CCA, tá? Bem, a gente pode substituir, então, o valor da abscissa de CCA nessa equação R aqui, e a gente encontra o valor da ordenada de CCA, tá? Então, aqui a gente tem y igual a menos a raiz de 3 vezes 1 quarto, que é a abscissa de CCA, mais 4 raiz de 3, né? Isso aqui é igual a raiz de 3 vezes 4 menos 1 quarto. 4 menos 1 quarto aqui é 16 sobre 4, 16 menos 1 dá 15, né? Então dá 15 raiz de 3 sobre 4. Então essa aqui é a ordenada de CCA, tá? Para calcular o raio, eu posso calcular a distância entre CCA e A, né? Ou a distância entre CCA e B, né? Dado que isso aqui é o centro e aqui é RA, aqui é RA, tá? Eu vou escolher aqui o ponto, a distância entre CCA e A. Para calcular a distância entre CCA e A, eu tenho que o raio, né? Que é a raiz quadrada de XA menos XCA ao quadrado mais YA menos YCCA ao quadrado, tá? Então o raio fica igual ao XA, que é 3, menos a abscissa de CCA, que é 1 quarto, elevado ao quadrado, né? Mais a ordenada de A, que é raiz de 3, né? E a ordenada de CCA, que é 15 raiz de 3 sobre 4. Né? Então, raiz de 3 menos 15 raiz de 3 sobre 4. Tá? Aqui dá, se você multiplicar em cima e embaixo, dá 12, 12 sobre 4, 12 menos 1 dá 11, então aqui fica 11 quartos ao quadrado. O quadrado disso aqui é 121 sobre 16, né? E aqui multiplicando em cima e embaixo por 4, fica com 4 raiz de 3 sobre 4. 4 raiz de 3 menos 15 raiz de 3 dá 11, menos 11 raiz de 3, né? Tudo sobre 4. O quadrado disso aqui, de 11 raiz de 3 sobre 4, é 121 vezes 3 sobre 16, né? 3 vezes 121 sobre 16 mais 121 sobre 16 dá 4 vezes 121 sobre 16. Né? Isso aqui, a raiz quadrada disso aqui vai dar 4 vezes 11 sobre 4. Desculpe, 2 vezes 11 sobre 4. O 2 cancela com 2, o 4 dividido por 2 dá 2, então aqui fica 11 meios. Tá ok? Então o raio RA aqui é 11 meios. Ok? Ok? Agora vamos analisar o caso 2. O caso 2, vamos considerar agora que o raio da circunferência é RB, que é esse raio daqui até aqui. Ok? E vamos chamar essa circunferência aqui de CB. A outra lá era CA, né? Essa aqui é CB. Vamos considerar um ponto agora XB, que dista 1 de A, mas não, ao invés de fazer na direção de XA, como nós tínhamos, na direção do centro, como nós tínhamos feito anteriormente, nós vamos fazer para fora, externamente, tá? Então, XB é externo à circunferência C2, e ele está sobre R, tá? Observe como eu coloquei esse ponto A1 para cá, e de A até XA também é 1, e o A aqui é ponto médio, né? Esses dois pontos XA e XB aqui, ok? Como XA e XB é média, eu posso calcular as coordenadas aqui de XB através dessa forma aqui, né? A gente sabe que a abscissa de XA é a média das abscissas entre XA e XB, né? Mas eu sei a abscissa de XA, né? Que é 3. Então 3 é igual a 7 meios, que é a abscissa de XA,
mais x, a abscissa de xb que eu não sei, tá? Dividido por 2. Então isso aqui, resolvendo isso aqui, eu chego à conclusão que a abscissa de xb é 5 meios. Tá? Aqui dá 6, né? Põe esse embaixo aqui, ficando os dois lados por 2, né? Aqui fica 6. XB é igual a 6 menos 7 meios. 6 menos 7 meios é 12 meios menos 7 meios, que é 5 meios, tá? E o YA é igual a ordenada do XA mais a ordenada do XB dividido por 2, né? Isso aqui, então, o YA eu sei que é raiz de 3, né? Isso aqui fica raiz de 3 sobre 2 mais Y de XB sobre 2. Resolvendo isso aqui, eu chego à conclusão que a ordenada de XB, Y de XB, é igual a 3 raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, achei a coordenada desse ponto aqui. Aqui da mesma forma, tá? O ponto A é a tangência entre a circunferência CB e a circunferência aqui. E o ponto que eu chamei de D aqui é o ponto de tangência entre a circunferência CB aqui e a circunferência C1. Ok? Observe que a distância de D até o centro é 1, né? E esse ponto aqui está 1 de A. E nós vamos usar a mesma forma de resolver que nós usamos no caso anterior, tá? Só que agora o triângulo vai ser OXB-CCB. Ok? Você observa que esses triângulos aqui são isósceles, né? Esse triângulo é isósceles. Então, eu apaguei aqui algumas coisas para poder simplificar, ficar mais claro, né? Então, eu tenho aqui o ponto O, que dista 1 de D, e D dista RB de CB, né? E o ponto A, que dista RB de CB, e dista 1 aqui de XB. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles também, né? Porque esse lado aqui é igual a esse aqui. Que eu estou só fazendo uma explicação, né? Que esses A e D são os pontos de tangência, né? Então, esse segmento aqui, AD, O, CCB, O, desculpe, CCB, A e CCVD são iguais, né? Que são iguais ao RB aqui. E essa distância aqui é 1 também. Então, esse lado aqui é igual a esse aqui. Então, esse triângulo aqui ele é isósceles, tá? Se ele é isósceles, esse ponto CCB aqui pertence à mediatriz desse segmento aqui. Ok? Esse triângulo CCBOXB ele é isósceles, né? Então a gente calcula o ponto médio aqui entre O XB, fazendo a média das abscissas e a média das ordenadas entre a origem e o XB aqui, né? Então o X desse ponto médio aqui, que eu chamei de MB, né, é igual a X de XB mais X da origem dividido por 2, né, que é igual a meio de 5 meios mais 0, que é igual a 5 quartos. E a ordenada do ponto MB é igual à ordenada de XB, né? Mais a ordenada da origem dividido por 2, né? Isso aqui é meio de 3 raiz de 3 sobre 2 mais 0, que é igual a 3 raiz de 3 sobre 4. Tá? Vamos chamar de U essa reta que passa por O e XB. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no caso anterior, né? Nós vamos calcular o coeficiente angular dessa reta aqui. Como a mediatriz aqui ela é perpendicular a essa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 1 sobre o coeficiente angular dessa. Então, se a gente calcula o coeficiente angular dessa aqui, a gente sabe o coeficiente angular da reta perpendicular, V, né? E a gente sabe que essa reta passa pelo ponto MB, então a gente consegue determinar a equação dela. Determinada equação de V, a gente calcula CCB pela intersecção da reta R que está aqui, né, com a reta V que está aqui. Então, o coeficiente angular de U é igual a y de xb menos o y da origem aqui, sobre x de xb menos x0, x da origem, né? Isso aqui é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 menos 0, sobre 5 meios menos 0, isso aqui é igual a 3 raiz de 3 sobre 5, o coeficiente angular da reta U aqui. Logo, o coeficiente angular da reta V é menos 1 sobre mu, que é igual a menos 5 sobre 3 raiz de 3, que é igual a menos 5 raiz de 3 sobre 9, né? Racionalizando aqui, né? Colocando raiz de 3, multiplicando aqui em cima por raiz de 3 sobre 3. Desculpe, multiplicando em cima embaixo por raiz de 3, tá? Então isso aqui fica igual a menos 5 raiz de 3 sobre 9. Então sabemos o coeficiente angular dessa reta aqui, agora a gente pode então determinar a equação da reta, porque nós sabemos as coordenadas do MB também, né? Bom, como MB pertence a V, né, a gente pode escrever a equação de V como y igual a mv vezes x, né, mais kv. No caso aqui, eu vou substituir o y
pela ordenada aqui do MB, né? E vou substituir aqui a abscissa, né? X pela abscissa de MB, tá? Então essa equação aqui tem que ser satisfeita. Como a gente sabe que MB é 3 raiz de 3 sobre 4, então fica 3 raiz de 3 sobre 4 é igual ao coeficiente angular de MV, que nós acabamos de calcular, que é menos 5 raiz de 3 sobre 9, vezes a abscissa de MB, que é 5 quartos, né? Mais KV. Multiplicando os dois lados aqui por 36, eu vou ficar com 36 aqui vezes aqui, né? 36 vezes 3, mas só que eu tenho um 4 aqui embaixo, então aqui vai ficar 9 vezes 3, né? Então dá 27. Aqui vai ficar 25, menos 25 raiz de 3, né? E aqui eu vou ficar com 36 kV, tá? Então 36 kV é igual a 52, passando para cá, mais 25, né? Vai dar 52 raiz de 3. O que implica que kV é igual a 13 sobre 9 vezes a raiz de 3, né? Passando 36 aqui para baixo, tá? Então a gente pode escrever que a equação da reta V como y é igual a mv vezes x mais kv, que é igual a menos 5 raiz de 3 sobre 9 vezes x, que é o coeficiente angular de V aqui, né? Mais o kv aqui que nós acabamos de calcular, tá? Como o CCB aqui está na intersecção entre V e R, né? Eu tenho que resolver esse sistema aqui, tá ok? No ponto de encontro CCB, as ordenadas são iguais, né? Então eu posso igualar isso aqui com isso aqui, tá? Então fica menos 5 raiz de 3 sobre 9 vezes x, mais 13 raiz, sobre 9 vezes a raiz de 3, é igual a menos a raiz de 3 vezes x, mais 4 raiz de 3, tá? Multiplicando os dois lados aqui por 9, eu fico com menos 5 raiz de 3, mais 13 raiz de 3, é igual a menos 9 raiz de 3x, mais 36 raiz de 3, né? Aqui, fazendo as contas, eu passo mais 9 para cá, menos 5 dá 4 raiz de 3x, e aqui dá 36 menos 13 raiz de 3, dá assim, 23 raiz de 3, né? Outro raiz de 3 cancela aqui, e implica que x é igual a 23 sobre 4. Tá? Então isso aqui é a abscissa do centro desse CB aqui, né? Agora você pode substituir o aqui e encontrar a ordenada, tá? Então, substituindo a reta R, né, eu tenho que menos a raiz de 3x, y igual a menos a raiz de 3x mais 4 raiz de 3, que é igual a menos a raiz de 3 vezes a abscissa que nós encontramos, que é 23 quartos, né, mais o 4 raiz de 3 aqui. Isso aqui dá menos 7 raiz de 3 sobre 4, né, que dá menos 23, aqui multiplicando em cima e embaixo por 4, dá 16 raiz de 3, menos 23 mais 16 dá menos 7, né? Então fica menos 7 raiz de 3 sobre 4. Então a gente encontrou a abscissa ordenada desse ponto CCB aqui, tá? Então CCB é 23 quartos menos 7 raiz de 3 sobre 4. Agora, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos calcular o raio, né, dessa circunferência aqui, que é a distância entre A e CCB, né? Então, o raio de B é igual a raiz quadrada de menos xa menos xccb ao quadrado, mais ya menos yccb ao quadrado, né? Isso aqui dá o xa é 3 e o xccb é 23 sobre 4, né, ao quadrado, mais o y do A, né, que é a raiz de 3, menos 7 raiz de 3 sobre 4, né? Isso aqui multiplicando em cima e embaixo aqui dá 12 quartos. 12 quartos menos 23 quartos dá menos 11 quartos. Né? Menos 11 quartos ao quadrado dá 121 sobre 16. Né? E aqui, 4 raiz de 3 multiplicando em cima e embaixo por 4, né? Dá 4 raiz de 3 sobre 4. Mais, né? Porque aqui menos dá mais, 7 raiz de 3 sobre 4. Então, 4 mais 7 dá 11. Então, aqui fica 11 raiz de 3 sobre 4, que ao quadrado dá 3 vezes 121 sobre 16, né? 3 vezes 121 sobre 16 mais 11 mais 121 sobre 16 dá 4, 121 sobre 16. Se a raiz quadrada disso aqui dá 2, 11, fica 2 vezes 11 em cima e aqui fica 4 embaixo. O 2 vai cancelar com o 2, o 2 vai cancelar com o 4, vai ficar 2 aqui embaixo, né? Então isso aqui é 11,5. Então, como no caso anterior, o raio da circunferência CV aqui é 11,5. Tá ok? Então essa aqui é a nossa resposta. Né? Nós temos duas circunferências que satisfazem o problema. A primeira circunferência ela tem centro em 1/4 e ordenada 15 vezes 3 vezes a raiz de 3 sobre 4, com raio
11 meios, e a segunda circunferência tem centro de 23 sobre 4, né? E menos 7 raiz de 3 sobre 4, e raio 11 meios. Uma coisa interessante aqui que eu não tenho nesse problema é que ele pede uma circunferência, né? Então, talvez, se você na prova tivesse resolvido apenas uma dessas aqui, eu acho que estaria correto, tá? De qualquer forma, eu resolvi as duas aqui para poder ficar, só por questão de didática, né? Valeu? Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu!